Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã de domingo, para esse tempo de culto, esse tempo de trazer até a tua casa, até a tua família, até você, a palavra do Senhor, palavra essa que quer ser bênção para a tua vida, que quer trazer paz ao teu coração, que quer trazer ânimo para a tua alma. Nós queremos hoje dar continuidade à mensagem que nós iniciamos na semana passada, elos como elos da mesma corrente. Esse é o tema dessas duas mensagens, domingo passado e de hoje, em que nós conversamos então sobre a fala de Jesus para os fariseus em resposta à pergunta feita pelos fariseus. O texto que tem nos orientado, que tem nos ajudado na reflexão nesta manhã, ele é o texto da tradução da Bíblia A Mensagem, tradução do pastor Eugene Peterson, numa linguagem bastante contemporânea, e eu então escolho essa mensagem, essa tradução, essa versão da Sagrada Escritura, justamente por isso, pela simplicidade e pela clareza com que o texto nos é apresentado. Diz assim então o texto que tem servido como base, como fundamentação, como o ponto de partida para a nossa conversa, para a nossa reflexão. Mateus capítulo 22, os versículos 34 a 40, que dizem assim: Quando souberam que Jesus levara a melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para outro ataque. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre, qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse: ame o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Nós conversamos na semana passada então sobre a primeira parte da resposta que Jesus dá a essa pergunta: qual é o mandamento mais importante? Jesus falou então que o mais importante, o primeiro mandamento de qualquer lista é que devemos amar a Deus com toda a paixão, com toda a fé e com toda a inteligência. E conversamos então na semana passada brevemente sobre essa parte da resposta de Jesus. Hoje nós queremos nos ocupar com a segunda parte da resposta de Jesus, que é quando ele diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. O semelhante a este de Jesus é ame o seu próximo como a si mesmo. A marca primordial do cristianismo, a marca número 1 do cristianismo é o amor. E talvez agora tu tenhas dado um pulo aí no sofá e tenhas dito assim: peraí, mas não é bem assim, pastor. Porque se eu lembro das aulas de história, se eu lembro do que eu já li, eu lembro que as cruzadas na Idade Média foram promovidas por cristãos. E o objetivo era acabar com quem tivesse pela frente, com o objetivo de conquistar Jerusalém de volta, tirar ela do domínio dos mouros. As cruzadas foram feitas em nome de Deus e as cruzadas foram carnificinas. Talvez tu estejas também dizendo assim: mas pastor, como assim a marca primordial do cristianismo é o amor? Quando a gente vê que em muitos momentos a igreja acobertou um genocídio na conquista da América, por exemplo. Se a gente lê na história da América Latina, se a gente lê na história da América em geral, a gente vê que isso aqui não era a terra de ninguém. Aqui tinha gente, aqui moravam povos, aqui moravam populações e populações muito desenvolvidas. Se eu penso, por exemplo, nos maias, nos incas, nos astecas, eram povos muito desenvolvidos,
que a gente poderia quase fazer uma relação com os povos europeus daquele tempo. Claro, resguardadas as devidas proporções. E como é que tu agora dizes, pastor, que a marca primordial do cristianismo é que o amor, quando na verdade a igreja acobertou, a igreja patrocinou, a igreja promoveu, a igreja não se opôs, pelo menos, à matança dos povos indígenas aqui da América? Como é que tu vai dizer agora que o cristianismo tem como marca primordial o amor? Pastor, como é que tu vai dizer que a marca primordial do cristianismo é o amor, quando a gente vê na história, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que as igrejas estavam apoiando o regime nacional socialista? Como é que pode isso? Alguns poucos, como Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, foi alguém que levantou a voz contra. Teve um grupo da igreja confessante que de fato levantou a voz contrária, mas no todo, no geral, na maioria, houve um apoio por parte da igreja. Como é que tu dizes que a marca primordial do cristianismo é o amor? Como é que tu podes dizer um negócio desses? Como é que tu podes dizer que a marca primordial do cristianismo é o amor, se o cristianismo, a história do cristianismo nos apresenta uma história de sangue, uma história de morte, uma história de dizimação de povos inteiros, genocídios e assim por diante? Eu quero te dizer que, apesar de tudo que a história nos mostra e nos apresenta, ainda assim a marca do cristianismo é o amor. O que fizeram em nome do cristianismo, o que fizeram em nome do evangelho, o que fizeram em nome da igreja de Jesus, o que fizeram em nome de Jesus, não necessariamente é cristianismo, evangelho, não necessariamente é aquilo que Deus quer. Jesus está lidando no texto que nós lemos com religiosos, e religiosos não necessariamente são pessoas que vivem a essência da fé que eles confessam dizer crer. Portanto, quando a gente olha para o que fizeram do cristianismo, das manchas de sangue, a gente vê que apesar de tudo isso, o cristianismo mantém como ponto primordial o amor. Se usaram o nome de Deus para espalhar ódio, se usaram a igreja como instrumento de formação ideológica, se usaram a igreja como instrumento de ódio, se usaram o discurso religioso, isso não invalida a essência do evangelho. E a essência do evangelho é que o cristianismo, o evangelho é amor. E isso a gente vê na fala de Jesus. Amor a Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência, e amor ao próximo como a si mesmo. Se fizeram o que fizeram em nome do cristianismo, é porque não usaram a inteligência, ou usaram a inteligência para o lado negativo, para o lado mal da coisa toda. Todo esse discurso de ódio que também circula no contexto assim chamado evangélico brasileiro, não é a essência do evangelho. A gente precisa depurar, nos nossos tempos a gente precisa conseguir extrair de dentro de tudo que se fala, que se ensina, que se propaga por aí, a gente precisa ter a habilidade, isso tem a ver com a inteligência com a qual nós conversamos, sobre a qual nós conversamos na semana passada. Nós precisamos pegar tudo isso e extrair daí o que é evangelho e o que é palavra humana, o que é palavra desprezível, o que é palavra de ódio, o que não é evangelho. Nós precisamos entender que a relação com Deus, a relação com o Pai, a relação com o Espírito Santo, a relação de espiritualidade, de vida com Deus, vai nos dar a compreensão sobre o que verdadeiramente é evangelho. E a compreensão que Deus nos dá é que a marca primordial do evangelho, a marca primordial do cristianismo é o amor, sempre. Nessa segunda parte que Jesus aqui fala para os fariseus,
Nós queremos tratar do amor na horizontalidade. Na semana passada nós conversamos sobre o amor na verticalidade, sobre o amor na relação Criador-criatura, na relação Deus-ser humano, desse amor para com Deus e do amor de Deus para com o ser humano. Hoje nós queremos conversar sobre a horizontalidade, esse amor de Deus por mim, esse amor meu por Deus, ele precisa se irradiar ao meu redor, ele precisa ir para a horizontalidade. Por isso também a cruz tem essas duas direções, a verticalidade e a horizontalidade. A verticalidade é o nosso amor para com Deus e o amor de Deus para conosco, e na horizontalidade é o amor meu para com o meu próximo, o meu outro eu. Interessante, eu escutei isso em algum lugar, eu não sei dizer a fonte, mas eu achei muito interessante quando eu ouvi que o meu próximo é meu outro eu. E eu gosto de ser amado, cuidado, valorizado, respeitado. Portanto, o meu outro eu também deseja isso. Meu outro eu também gosta disso. E essa palavra que Jesus aqui diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou ame o teu próximo como a si mesmo, é na verdade uma palavra impopular para os nossos tempos. Por quê? Porque vivemos tempos de egoísmo. E Jesus aqui está falando em altruísmo, está falando em amor desinteressado. Altruísmo nada mais é do que o amor desinteressado ao próximo, a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. Essa é uma definição que eu encontrei num dicionário online sobre altruísmo. Ou seja, é eu me importar com alguém, é eu olhar para alguém, dar a ele o devido valor sem eu buscar interesses nisso. A gente vive uma época, uma geração, talvez nunca tão evidente isso esteve na história da humanidade como nos últimos tempos, o egoísmo. Mas o egoísmo sempre acompanhou o ser humano em todas as épocas, em todos os tempos. O egoísmo é uma das marcas da vida humana. O egoísmo faz parte do nosso DNA. Por exemplo, famílias onde nasce um segundo filho, o filho mais velho precisa aprender a dividir a mãe, a atenção, o amor do pai e da mãe. O filho mais velho precisa aprender a dividir. Mas isso não é tão fácil. Por quê? Porque a nossa tendência, a tua tendência, a minha tendência é a gente olhar com egoísmo. Isso é meu, é minha mãe, é meu pai, é meu colo, é meus brinquedos, é meu quarto, é minha casa, é meu. Tanto que a gente não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Ela já nasce egoísta, ela já nasce sabendo o que é isso. A gente precisa ensinar, é diferente justamente, é dividir, é ser altruísta, é amar o irmão mesmo sabendo que ele vai roubar o colo da minha mãe, é amar o irmão mesmo sabendo que ele vai roubar o colo do meu pai, é amar o irmão mesmo sabendo que eu vou ter que dividir meus brinquedos. O altruísmo precisa ser ensinado. E é por isso que Jesus aqui diz, ame o teu próximo, ame o teu outro eu como a ti mesmo. E quando ele fala aqui em próximo, quando em algum lugar eu ouvi, eu realmente preciso confessar que eu não lembro mais onde foi que eu ouvi isso, mas o meu outro eu, quando Jesus me pede para amar o meu outro eu, ele está pedindo para eu deixar de ser egoísta e olhar para o outro com um olhar altruísta. Aqui Jesus aborda o altruísmo como referência de amor ao próximo. Amor ao próximo na mesma proporção que eu amo a mim. E aí nós precisamos perceber que a gente precisa abandonar o egoísmo para dar lugar, espaço na nossa vida para o altruísmo, para o amor ao próximo. O ser humano, por mais que ele seja ensinável, ele aprende a amar o próximo apenas parcialmente. E isso a gente vê na prática. Por quê? Porque nós vemos inúmeras pessoas que demonstram amor pelo outro.
Em algumas épocas, como o ano que vem, que vai ter de novo campanha política, a gente vê isso de maneira ainda mais escancarada, na maior da cara de pau. Pessoas se importando com o próximo, valorizando o próximo, se dedicando ao próximo, mas qual é o interesse? Essa é a grande questão. Nós não vivemos integralmente o amor ao próximo se nós estivermos desconectados da verdadeira fonte de amor. Nós não conseguimos viver o verdadeiro altruísmo, a verdadeira entrega para com o outro, o verdadeiro amor para com o próximo, se a gente estiver desconectado da fonte de amor, porque do contrário, o nosso amor vai ser interesseiro. Crianças, quando precisam de alguma coisa, chegam dizendo: tu é o pai mais lindo do mundo, tu és a melhor mãe. Quando nós precisamos do favor de alguém, nós chegamos ajeitando essa pessoa, chegamos elogiando, chegamos, enfim, fazendo afagos. E tem gente que já é tão conhecida por essa sua malícia, por essa sua capacidade, que quando vem te elogiando, tu já diz: esse aí quer alguma coisa. A gente aprende a amar o próximo parcialmente. Para a gente aprender a amar o próximo como Jesus nos ensina e como Jesus nos pede nesse texto, nós precisamos aprender isso de Jesus. Não existe amor ao próximo verdadeiro se não houver amor por Jesus, se não houver amor por Deus, se nós não amamos a Deus. Tanto que Jesus coloca as coisas nas ordens certas. Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Por quê? Porque o ser humano precisa beber da fonte do amor. Ele precisa aprender externamente a ele precisa aprender com o outro o que é amar o próximo. E nesse sentido, eu quero também trazer até ti uma palavra de Filipenses, no capítulo 2, os versículos 5 a 8, que nos revelam como Jesus pode ser para nós exemplo de amor, como a gente só pode aprender de Jesus o que significa amar ao próximo. Assim diz o texto da Sagrada Escritura: tentem pensar como Cristo pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Esse texto de Filipenses, que é conhecido como hino cristológico, que muito provavelmente na igreja antiga não era recitado, não era lido como nós o fizemos hoje, mas ele era cantado, ele era provavelmente uma canção que foi incorporada pelo apóstolo Paulo para dentro da carta de Filipenses. Esse hino cristológico, essa palavra de Paulo aos Filipenses, quer lembrá-los do quanto Jesus foi altruísta. Jesus é o modelo, tanto que na Bíblia a Mensagem, nessa tradução que nós lemos, o apóstolo Paulo nos instrui, nos estimula a dizer: tentem viver como Cristo pensava. Jesus estava na glória celeste. Quando o Criador criou todas as coisas, Jesus estava presente. Nós vemos isso quando, por exemplo, o Criador diz: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Ou seja, ali Jesus estava presente, a Trindade estava ali. Deus estava acompanhado do Filho e do Espírito Santo. O Deus triuno, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava presente. Jesus já estava ali. E Jesus, sendo o próprio Deus, se torna ser humano.
Ele não guarda o privilégio de estar no céu, estar na eternidade. Ele se torna gente, se torna ser humano por amor. E certa vez eu li uma história de um grande pregador, Billy Graham, talvez muitos de vocês tenham ouvido falar dele. Billy Graham, ele em muitos momentos não conseguia mais pensar nas suas pregações e ele precisava caminhar. E numa de suas caminhadas pelo quintal da casa dele, pelo jardim da casa dele, ele pisou sem querer no ninho de formiga. E quando ele vê aquelas formiguinhas correndo de um lado para o outro, agonizando, algumas já mortas, outras fugindo, outras querendo picar quem pisou no formigueiro, ele se abaixa, olha para as formigas e ele escreve isso num determinado texto, dizendo: eu gostaria de poder explicar para aquelas formigas que eu não destruí o ninho delas por querer. Mas como Billy Graham iria explicar isso para as suas formigas? Completamente impossível. Desculpe. Por quê? Porque humanos não conversam com formigas. Humanos não conversam com animais. Humanos conversam com humanos. E sendo assim, estando nós separados de Deus pelo pecado que até hoje nos atormenta, que até hoje nos acompanha, estando nós separados do Criador pelo pecado que continua graçando entre nós e causando um estrago gigantesco, nós também não conseguimos ouvir a voz de Deus de maneira plena, de maneira perfeita, de maneira integral. Por isso, Deus toma a liberdade e Jesus assume essa tarefa de tornar-se humano, para que tu e eu possamos entender o amor de Deus por nós. E uma vez entendido esse amor de Deus por nós, amor esse que vai até as últimas consequências, porque quem deveria estar na cruz não era Jesus, era eu. E quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, quando a gente percebe que isso aconteceu por mim, eu começo a olhar para Deus com outro olhar e consigo olhar para o próximo com os olhos de Deus. Sabe o Lázaro Barbosa, que essa semana que passou foi morto, depois de 20 dias de caçada lá pelos interiores de Goiás? Como tu olha para ele? Eu dei uma olhada na ficha do cara. Confesso para vocês que eu fico revoltado que um cidadão desses ainda estava por aí fazendo estragos. Eu logo comecei a julgar as autoridades, as leis brasileiras que protegem criminosos e já comecei a julgar ele porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E de repente, preparando essa mensagem que eu compartilho contigo nesse momento, eu fiquei pensando assim: Jesus me pede para amar Lázaro Barbosa. Mas como amar um serial killer? Um homem truculento, violento, um homem para quem a vida humana não tinha valor. Jesus me pede para amá-lo. Como é que é possível amar alguém como Lázaro Barbosa? Humanamente falando, impossível. Mas aos olhos de Jesus, ele era amado, porque Jesus morreu na cruz por Lázaro Barbosa. Assim como Jesus morreu na cruz por Everson, pastor da Igreja Luterana, na comunidade do Fundo Canoas e na paróquia de Rio do Sul. Assim como Jesus morreu na cruz pelo bom, Jesus morreu na cruz pelo ruim. E o bom é bom aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Porque o bom aos olhos humanos, ele está no mesmo pé de igualdade do que o ruim aos olhos humanos perante o Criador. Lázaro Barbosa não era mais pecador do que eu sou. Lázaro Barbosa não era mais ímpio do que eu sou. O detalhe é que a minha vida anda por caminhos diferentes, porque em algum momento
eu fui alcançado pelo amor de Jesus. E o amor de Jesus, a cada dia, me chama para uma vida próxima do Criador. Porque longe do Criador, a gente perde a essência do amor, a gente perde a essência da vida. Longe do Criador, a gente bagunça a vida da gente. Longe do Criador, a gente perde a conexão com o Pai e a gente anda pelos caminhos que a gente acha que são os melhores. E aí a gente daqui a pouco se transforma em alguém, como infelizmente Lázaro Barbosa se transformou. Não quero julgá-lo, não quero condená-lo, não quero condenar a ação da polícia, não quero condenar quem manteve esse cara em liberdade ou quem liberou ele numa certa saída, num certo indulto. Eu não quero condenar ninguém, eu só quero me colocar na situação de alguém que é chamado por Deus a olhar para alguém como ele com amor. Pelos meus princípios humanos, não dá. Pelos meus princípios humanos, amar o meu próximo não dá. Porque é fácil amar alguém que é legal, que é bondoso, que eu concordo com as escolhas dele. Mas amar alguém que foi por caminhos que eu não concordo, amar alguém que pensa diferente de mim, amar alguém que segue uma ideologia diferente da minha, amar alguém que tem escolhas sexuais diferentes da minha, amar alguém que escolhe para a sua vida caminhos de morte e não caminhos de vida, só é possível se eu entender o quanto eu sou amado pelo Deus Todo-Poderoso e o quanto o meu outro eu é amado pelo Deus Todo-Poderoso. Aí é que está o grande detalhe. O amor altruísta é o amor que me leva a olhar para o outro pelo valor que ele tem aos olhos do Criador e não pelas escolhas, não pelas coisas que ele pode me oferecer, não pelas coisas que ele pode me dar, não pelas coisas que ele pode fazer por mim, mas eu vou olhar para o outro com olhos de amor, porque ele é olhado com amor pelo Deus do amor, Deus que me ama. Essa é a grande questão. Quando Jesus me diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, a medida do amor não está em ti. A medida do amor não é a medida do amor que tu tem por ti. Por quê? Porque infelizmente também tem a realidade de pessoas que não têm amor por si mesmo. E a gente vê isso muito corriqueiramente, pessoas que não têm amor por si e por não terem amor por si também vivem uma vida desgraçada. A medida do amor não está em mim. A medida do amor não está no meu próximo, a medida do amor está em Jesus. E nessa relação de amor com Deus, eu sou enchido do amor de Deus e o amor de Deus me impele a olhar para o outro com os olhos do Pai. Essa é a grande questão por trás desse texto. E aí nós precisamos de fato olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa vida e olhar para dentro de nós e nos perguntar: qual é a medida do amor com que eu tenho amado o meu próximo? Moralmente falando, nós não temos por que amar as pessoas ao nosso redor. Moralmente falando. Porque ao nosso redor existem adúlteros, existem corruptos, existem arrogantes. Ao nosso redor existem pessoas moralmente detestáveis. Mas são essas pessoas que Jesus me diz, ama elas, ama teu outro eu. Por quê? Porque de tudo isso, também nós carregamos um pouquinho dentro de nós. Dentro de nós existe um negócio chamado pecado. E se não fosse a graça misericordiosa de Deus, revelada em Jesus, quando morre na cruz por mim, eu não poderia sequer
me dirigir a Deus. E Deus jamais poderia encher o meu coração da compreensão do amor dele por mim e me convidar a amar o meu próximo. Nós precisamos entender que o ser humano só vai conseguir amar o próximo de verdade, com amor altruísta, quando ele estiver cheio do amor de Deus. E a pergunta que eu te faço é: o que está enchendo o teu coração? O que enche a tua vida? O que enche o teu coração, meu querido? O teu coração está sendo enchido pela presença de Deus? O teu coração está sendo enchido por um moralismo? O teu coração está sendo enchido pelo quê? Porque dependendo do que vai encher o teu coração, desta forma, dependendo daquilo que tu carregas dentro de ti, é que tu vais amar o teu próximo ou não. Ou o teu amor vai ser interesseiro, ou o teu amor vai ser um amor desinteressado dos teus interesses para com o próximo. O amor de Jesus é um amor altruísta, um amor de entrega, um amor em que ele não pensa naquilo que nós podemos oferecer, porque nós temos muito pouco a oferecer a Deus. Se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vai ver que tem muito pouco para oferecer a Deus. Mas Deus nos ama. E por nos amar, Ele nos convida também a buscar nele a capacidade, a força e a compreensão do que significa amar o próximo de maneira altruísta. Quando a gente entende o que é esse amor de Deus por nós, e quando a gente entende e compreende o que Deus deseja também que a gente faça em termos de amor para o nosso próximo, nós vamos começar a perceber que isso é muito maior do que eu apenas amar aquele que é grosseiro comigo, amar aquele que não pede perdão, amar aquele que me deixou numa situação complicada quando eu precisava de ajuda. Mas eu vou entender que o amor altruísta, esse amor de Jesus que enche o meu coração e que me mostra que eu não merecia ser amado, mas mesmo assim Jesus me amou, vai me fazer entender também que isso me compromete com o contexto, com o entorno onde eu vivo. A gente pode falar talvez de amor ao próximo, a relação eu e mais alguém outro, mas o amor ao próximo também tem a ver com as gerações ao nosso redor. Por exemplo, quando a gente compreende que o amor ao próximo é um amor altruísta, porque a fonte desse amor está em Jesus, que nos amou não de maneira egoísta, mas de maneira altruísta, ou seja, sem esperar que a gente pudesse oferecer algo em troca pelo seu amor, eu também vou começar a olhar para a criação de Deus que me cerca de uma outra maneira. E vou começar a perceber que eu não sou dono do mundo, mas eu sou mordomo do mundo. Ou seja, o meu amor ao próximo também se estende ao cuidado da criação, ao cuidado do meio ambiente. Porque se eu vivo de maneira egoísta, então eu não estou preocupado com o futuro das gerações. Eu não estou preocupado se meus filhos, meus netos, meus bisnetos poderão ainda beber água do rio Itajaí-Açu. Por quê? Porque eu vou poluir, eu vou destruir, eu vou encher ele de lixo, eu vou acabar com ele. Para quem não sabe, para quem está nos assistindo em outro estado, talvez, o rio Itajaí-Açu é o rio que corta o Vale do Itajaí. Aqui em Rio do Sul, o rio Itajaí do Sul e o rio Itajaí do Oeste se encontram e começa então aqui no encontro dos rios, um lugar aqui da cidade, o rio Itajaí-Açu, só para que isso fique claro. Mas o amor altruísta vai me fazer olhar para as próximas gerações e perceber que, por amor a eles, eu preciso hoje tomar também atitudes em relação ao cuidado da criação. Eu ainda essa semana lia no site da Deutsche Welle brasileira que a partir deste sábado, ontem, na União Europeia, não podem mais ser
vendidos ou fabricados. Vendidos sim, porque estoque antigo pode, mas não podem mais ser fabricados canudos plásticos, pratos plásticos e copos plásticos. Porque segundo uma pesquisa muito séria de 3 países, se continuarmos do jeito como está, em 2026 nós estaremos num caos climático por conta de plástico nos oceanos. Irreversível. E a matéria me chamou a atenção porque eu fui dar uma lida e eu não sabia da importância que os oceanos têm na absorção do carbono, na absorção das impurezas do mundo. E o que o plástico pode fazer. Eu não tinha consciência, eu fui dar uma lida. Gente, é tanto plástico na nossa vida que é assustador. A quantidade de plástico que nós usamos, mas também ingerimos, porque micropartículas de plástico ficam na água, enfim, nas coisas que a gente utiliza. Gente, o amor altruísta, o amor não egoísta, o amor de Deus me coloca na situação de olhar para as próximas gerações com amor e dizer assim, por amor a elas eu preciso fazer alguma coisa. E eu fiquei feliz quando eu li essa matéria da Deutsche Welle, porque países estão tomando essa atitude de proibir. Nós estamos, como o Brasil, muito, muito longe disso. Mas na nossa casa, na casa onde nós moramos, eu, Anne e nossas crianças, nós fazemos uma, eu não diria rigorosa, mas nós fazemos uma atenta seleção de materiais. Nós estamos fazendo a nossa parte. E eu faço isso por amor às próximas gerações. Eu quero muito que meus filhos tenham riachos para tomar banho nos domingos de tarde de verão. Eu quero muito que meus filhos não tenham que se preocupar com chuva ácida. Eu quero muito que meus filhos tenham um mundo possível de se viver. O que eu não sabia é que isso também faz parte do amor ao próximo. O que eu não sabia, ou o que eu não tinha me dado conta, é de que a gente precisa entender que o amor ao próximo vai muito além de não tratar o outro na mesma medida e proporção com que nós muitas vezes somos tratados, com grosseria, com falta de respeito, com falta de amor. O amor ao próximo não tem a ver só com isso, mas tem a ver com transmitir o amor de Deus. Deus nos deu o mundo de maneira preciosa. Deus nos deu a vida de maneira preciosa e, portanto, a vida precisa ser preservada. E, portanto, também, por amor ao próximo, nós não temos o direito de sermos a favor do aborto. Eu sei que esse é um tema sensível, esse é um tema polêmico. Eu sei que pessoas vão querer desligar o seu smartphone, o seu tablet ou a sua TV quando ouvirem isso. Mas o amor ao próximo não me permite jamais ferir, machucar ou tirar a vida de alguém. Vivemos numa realidade em que a pressão de grupos para a legalização do aborto, que isso está chegando cada vez mais perto. Aqui na América Latina já temos países que liberaram, na Europa países que liberaram. Eu não estou questionando a atual legislação que diz que em caso de estupro ou então quando a mãe está correndo risco o aborto seja feito. Essa é uma questão delicada, sensível também, e eu não quero entrar no mérito, mas nós vivemos uma barbárie de matança contra o nosso próximo. E que tipo de amor é esse? Quando uma mulher é estuprada, já faltou amor ao próximo. Quando uma mãe
uma futura mãe diz: eu não quero esse bebê, faltou amor ao próximo. Querido telespectador, tu que me assistes, tu que me dás a honra de me dar um pouquinho da tua atenção nesse momento. O amor ao próximo é algo tão atual, é algo que precisa ser repensado por nós. E nós precisamos entender que se nós olharmos para os nossos critérios e padrões de amor ao próximo, nós estaremos sendo injustos e nós estaremos acabando com a essência do Evangelho que está por trás dessa colocação de Jesus, onde Jesus, onde Jesus nos diz que amar o próximo tem como padrão o amor de Deus pelo ser humano. E aquele bebê, que é só um embriãozinho, que está com 2 ou 3 dias de vida, escondidinho lá no útero, lá na barriguinha da mãe, já é alguém amado por Deus. E eu não tenho o direito de julgar ele se ele pode viver ou não. Eu não tenho o direito de destruir tudo ao meu redor, porque esse mundo não é meu, eu sou apenas mordomo. Eu não tenho direito a tratar alguém na mesma medida que sou tratado, porque esse alguém é amado pelo Criador. E, portanto, nós também precisamos entender que, por mais que muitas vezes o sangue da gente ferva e a gente diga deveria existir pena de morte para algumas situações, ainda assim, o amor ao próximo, no olhar de Deus, não deveria permitir com que nós apoiássemos ideias assim. Queridos, nós precisamos entender que o amor ao próximo, desconstrói também os nossos preconceitos. Nós vivemos numa sociedade perigosa a determinadas classes. Nós tivemos aí há poucos dias a lembrança do dia do orgulho LGBTQIA+, e a gente viu discursos de ódio em tudo que é lugar. As escolhas sexuais de alguém deveriam não causar em mim o desejo de ódio. Eu não preciso concordar, mas eu preciso entender que essa pessoa que tem uma escolha diferente da minha, ou que tem uma escolha diferente das escolhas que eu julgo adequadas a partir do relacionamento com Deus, essas pessoas precisam ser amadas, respeitadas e deveriam se sentir seguras na nossa sociedade. Igrejas, comunidades que fazem qualquer tipo de discurso de ódio contra autoridades políticas, contra autoridades do judiciário, discursos de ódio de qualquer espécie contra qualquer pessoa, hétero, homo ou independente de classe social, raça, enfim, discurso de ódio não tem sua origem no Evangelho. O amor ao próximo brota em Deus. E o amor ao próximo que brota em Deus, ele transmite o olhar de Deus, de misericórdia, graça e bondade para o meu próximo. A minha oração, e com isso eu quero encerrar esse momento de reflexão nessa manhã, a minha oração é para que Deus me encha do seu amor, para que eu consiga olhar ao redor, olhar para o meu próximo com os olhos de Deus, porque com os olhos humanos eu olho o tempo todo e eu sinto vergonha das coisas que eu penso às vezes. Eu preciso aprender a amar o meu próximo, e nesse sentido nós seremos eternos aprendizes,
Nós seremos eternos aprendizes do que significa amar o próximo. Nós seremos eternos aprendizes do que significa amar a Deus. Nas nossas orações, nós precisaríamos o tempo todo dizer: Senhor, me ensina a amar, me ensina a amar, me ensina a amar, porque se Tu me ensinar a amar a Ti, se eu estiver cheio do Teu amor, Senhor, eu vou saber também ser aquilo que Tu pedes que eu seja, sal e luz nesse mundo. O mundo já está cheio de escuridão e cheio de falta de sabor. O amor ao próximo, que brota do amor a Deus, me ensina a ser luz para dentro desse contexto e gosto de vida onde reina a morte. Que Deus nos ajude. Amém. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, Tu que és o Criador, Senhor, Salvador da humanidade e aquele que desejas guiar o ser humano pela sua existência. Nós precisamos, Senhor, da Tua ajuda para Te amar. Nós precisamos, Senhor, sentir o Teu amor. Por isso, Senhor, nessa manhã, enche-nos do Teu amor. Enche-nos do Teu amor, Senhor, para que possamos irradiar o Teu amor ao nosso redor e olhar ao nosso redor e ver, Senhor, que o amor constrói, mas o ódio, a discriminação, o preconceito destrói. Senhor Deus, ajuda-nos a amar o nosso próximo e os nossos próximos, as nossas próximas gerações. Por isso, dá-nos uma consciência ambiental, dá-nos uma consciência de sustentabilidade, dá-nos uma consciência de respeito à vida, dá-nos uma consciência de respeito ao direito do outro, dá-nos uma consciência, Senhor, de que o outro ao meu redor, o meu próximo, é tão amado por Ti quanto eu sou. Ensina-nos, Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça esteja conosco. Amém. Eu desejo sobre a tua vida as ricas bênçãos de Deus, que a mão de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja contigo e te acompanhe, que Deus te guarde em suas mãos e que Deus te encha do seu amor. Amor que transforma, amor que cativa, amor que encanta e amor que revela a essência do Evangelho. Amém. Ainda no final dessa minha fala, vai estar projetado depois aí ao final do nosso momento de reflexão, um flyer onde tu és convidado também a ofertar para a nossa comunidade, ofertar para a manutenção do trabalho da comunidade, do trabalho da igreja. Nós somos muito gratos porque pessoas têm fielmente ofertado, têm fielmente investido na pregação do Evangelho, pessoas têm fielmente se dedicado. Muito obrigado pela tua oferta fiel e generosa. Se tu quiser ofertar, sinta-se livre a fazer e fique na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e nos vemos então na semana que vem. Tchau, tchau. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há nada.